Shalom, shalom, bom dia! Vamos orar juntos? Você já acordou cansado, esgotado e achava que não ia dar conta do dia? Ou você está assim hoje? Então ouça essa palavra que o Senhor tem para você, antes mesmo de dar continuidade ao seu dia. Isaías 40, o Senhor diz no versículo 29, Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Que palavra fantástica! Ele dá força àquele que chegou no limite, que é o cansado. E Ele multiplica força àquele que não tem nenhum vigor, ou seja, que está esgotado. Então Ele está falando, você está cansado? Eu vou te dar força. Você está esgotado? Eu vou te dar força. Eu vou te reanimar. Esse é o Deus que a gente serve. Quando Ele fala de que Ele dá força ao cansado, é porque Ele renova, restaura a esperança, a fé dentro do nosso coração. Mas quando Ele diz que Ele multiplica a força ao que está esgotado, Ele está falando, não é uma força que você já tinha, é uma força além daquela que você tinha. Você que está esgotado, eu vou te dar uma restauração tamanha que as pessoas vão olhar para você e vai falar, como assim? Até ontem estava destruído, esmagado. De onde é que veio esse ânimo? É a mesma coisa que Jacó. Jacó, ele saiu da casa do pai e da mãe totalmente esgotado, porque ele recebeu derrota em cima de derrota. Ele foi enganado pelo irmão, ele acatou a sugestão da mãe de enganar o pai. Aí ele foi, quando o pai descobriu a mentira, porque a mentira, quem é o pai da mentira? Do engano. Então, quando o Isaac, ele entendeu que não era Esaú, mas que era Jacó, ele teve que ir embora, porque o irmão ficou furioso, o pai também ficou aborrecido, e ele teve que ir. Não era uma situação boa. Ele que tinha uma promessa de ser herdeiro, agora ele estava vivendo o contrário. Agora ele era um exilado. Ele iria para a casa do tio Labão, que ficava a mais de 800 quilômetros de distância, e ele mesmo diz que ele tinha só um cajado na mão, sem dinheiro, sem promessa, sem a família, sem amigos. Então Jacó estava esgotado. E diante do esgotamento de Jacó, o que aconteceu? Deus visitou Jacó quando Jacó deitou a cabeça na pedra. E então, quando ele deitou a cabeça na pedra, Deus visitou Jacó numa visão e ele viu a escada que ligava a terra aos céus, viu anjos subindo e descendo, e o Senhor desceu também. O Senhor em pessoa disse, olha, o lugar que você está é Betel, casa de Deus. Ou seja, aonde você está é a minha casa. E eu quero te dizer que eu não vou te deixar, não vou te abandonar. Eu sou com você até na sua ida e até a sua volta. Eu vou te abençoar. Que palavra! Jacó, que estava esgotado, já acordou se sentindo, eu tive um encontro com Deus. Eu recebi uma palavra de Deus. E aí você pode me dizer, mas eu não tive uma visão. Deus está falando com você agora. É a mesma coisa. Ele está falando, eu estou vendo o teu cansaço, eu estou vendo o teu esgotamento. Os céus estão abertos sobre a tua vida. Tem uma escada, tem anjos subindo e descendo. Eu mesmo estou neste momento, aí do teu lado, na tua casa, aonde você se encontra, falando com você, te dando esperança e confiança. Tem uma pessoa que viveu também essa situação. Você já ouviu falar de Baruque? Não? Tudo bem. Baruque não é tão conhecido assim. Mas Baruque, ele era uma pessoa que ajudou demais Jeremias. Ele era como um discípulo. Ele escrevia todas as profecias que Deus dava para Jeremias. Muitas vezes ele até lia essas profecias. Ele escrevia e ele lia. Ou seja, ele era um discípulo de Jeremias. E quando ele foi convidado por Jeremias para ocupar esse lugar, talvez tenha sido o dia mais feliz da vida de Baruque. Eu estou sendo honrado, Deus olhou para mim, Deus sabe o quanto
eu o amo. Vou aprender muito com Jeremias. As pessoas vão reconhecer que Deus está comigo. E as pessoas vão me ouvir quando eu levar a palavra que Deus entregou a Jeremias. Essa era a alegria e a expectativa. Logo, Baruque ficou frustrado, porque as pessoas não ouviram antes de irem para o exílio, não ouviram os avisos de Jeremias. Eles simplesmente fizeram o inverso. Ao invés de ouvir, além de não ouvir, Jeremias era humilhado, prenderam Jeremias, lançaram Jeremias numa cisterna vazia, deixaram Jeremias passar fome. Então, e ele estava do lado de Jeremias, ele sofria tudo igual. E ele estava se sentindo cansado. Depois que a terra foi invadida por Nabucodonosor, aí ele ficou exaurido. Ele olhava para a direita, tinha destruição, olhava para a esquerda, tinha destruição. Então ele ficou muito desanimado. Em Jeremias 45, o Senhor libera uma palavra para ele. Talvez não seja só Baruque que esteve nesse lugar de esgotamento. Talvez você também. Você achou que quando você se converteu, tudo ficaria bem. Tudo fica bem, porque você tem Deus. Mas a vida continua. E a vida, ela tem problemas. Jesus disse, no mundo vocês terão aflições. Mas tem de bom ânimo? Eu venci o mundo. Bom, quando ele chegou nesse nível Baruque, Deus olhou para Baruque e entregou uma palavra através de Jeremias. Então leia Jeremias 45 junto comigo. Está escrito no versículo 2. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, a respeito de você, Baruque. Você disse, ai de mim, porque o Senhor acrescentou tristeza ao meu sofrimento. Estou cansado de gemer e não encontro descanso. Olha, Deus viu e Deus ouviu o gemido de Baruque. Deus está vendo você. Deus está ouvindo o teu gemido. Que coisa boa, não é? E a palavra que Deus liberou para Baruque, Ele está liberando para você. Aí Deus, na continuidade, Ele no versículo 4, Ele continua dizendo para Jeremias, diz para Baruque que eu não queria ver a destruição. O povo não me ouviu, a cidade está destruída, o templo está destruído. Eu também fiquei triste, Baruque. Mas Baruque, eu sou a fonte da restauração, eu sou a fonte da esperança. Eu já liberei uma palavra, depois de 70 anos, tudo vai ser restaurado. Agora, quanto a você, Baruque, porque você foi fiel, o Senhor dá uma promessa para ele, que está no final do versículo 5. Mas a você darei a sua vida como despojo em qualquer lugar para onde você for. Então, olha, Baruque, se você for para a Babilônia, eu vou te abençoar. Se você for para o Egito, eu vou te abençoar. Se você escolher ficar em Israel, eu vou te abençoar. Eu quero te dizer que você não tem razão para ficar esgotado. Problemas, a vida tem problemas. Mas eu sou a fonte da força, eu sou a fonte da solução. Que alegria saber que nós servimos a um Deus fiel, justo, que multiplica a força àquele que não tem nenhum vigor. Eu quero repetir isso para você. Multiplicar a força a quem está esgotado não é restaurar a força que você tinha. É restaurar a força que você tinha e ainda dar uma força que você não tinha. É você ficar mais forte do que você era antes. Olha, quando eu olho para a vida de Pedro, depois da restauração de Jesus, lá em João 21, depois que ele negou Jesus e ele ficou esgotado, voltou para Galileia só para pescar e voltar a ser pescador, Deus o visitou, o Senhor Jesus foi lá no meio do esgotamento, disse para ele, olha, você vai pastorear, você vai apacentar. Pedro não podia, na sua imaginação, ele não podia imaginar
que a força que ele teria depois da restauração não era aquela de que ele tinha antes, quando ele entrou na casa das pessoas, em Lucas 10, as duplas de discípulos entraram e eles curaram enfermos e os endemoniados foram libertos. Não, é muito mais. Pedro, você vai pregar, 3.000 pessoas vão se converter. Pedro, você vai ser um instrumento. Agora você não vai ver Jesus ressuscitando a filha de Jairo. Agora, através da sua vida, Dorcas vai viver a ressurreição. Então, Pedro não podia imaginar que a força multiplicada é uma força restaurada, a força que você tinha e uma força nova sendo dada a você. Que Deus multiplique a tua força no dia de hoje e que neste momento nós vamos orar. Esse é o momento que você não pode deixar de fazer. Não é porque nós já falamos o devocional, você sai. Não, fique agora para orar, porque a oração tem poder. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração e vamos orar juntos. Senhor Deus amado, o Senhor é o Deus que multiplica a força ao esgotado. Multiplica, Senhor, a força em nome de Jesus. Esperamos em Ti. Esperar não é passividade. Esperar é confiar em Ti. Entregamos a nossa vida nesta manhã e também todo o motivo do esgotamento. Senhor, os problemas que são acima da nossa capacidade de suportar, toca nesses problemas. Abençoa como o Senhor abençoou a Baruque. Abençoa como o Senhor abençoou a Jacó. Multiplica a força, Senhor, e opera os teus sinais, prodígios e maravilhas. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Receba essa força que vem diretamente do trono de Deus. Mas não saia sem deixar o seu like e compartilhar com muitos esta oração.